lindo e abençoado de Deus, vamos aqui para mais um vídeo. Vamos hoje falar de um tema maravilhoso que vai falar sobre mudança de vida. Eu tenho certeza que você está aí assistindo esse vídeo porque você está realmente querendo viver uma transformação de Deus na tua vida. Ontem eu gravei uma live falando sobre não murmurar, não reclamar, né? E esse tema de ontem me abriu um outro leque, né? E hoje eu vou falar sobre isso. Decisões definem o destino. Talvez você já deve ter ouvido essa frase por aí, né? Alguém ter falado esse bordão aí, mas é algo que é muito verdadeiro. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Decisões, que você toma uma decisão na tua vida e você anda pautado na decisão que você toma, isso faz com que a tua vida venha mudar. E é dessa decisão que eu quero falar. Eu vou falar com vocês de um homem chamado Abraão. Talvez muitos de vocês que estão aqui já conhecem a história de Abraão. Abraão é conhecido como um homem da fé, dele vem a descendência dos judeus, né? E ele foi conhecido como um homem que Deus provou e Deus o aprovou, né? Foi um homem que Deus pediu para ele a vida do filho dele em sacrifício e ele não pensou duas vezes, foi lá sacrificar o filho e no meio do caminho Deus falou, ó, pode parar, porque agora eu estou vendo que você me teme, que você tem amor por mim e que você não me negou teu único filho. Na realidade, Abraão faz uma referência de Deus também, né? Porque Deus, ele não negou o único filho que ele tinha em prol da minha vida e da tua vida. Mas o que eu quero falar de Abraão hoje está numa decisão que Abraão tomou. Para quem não conhece a história, Abraão era um homem que vivia ao lado do seu pai, né? Era um homem que estava vindo peregrinando já há um tempo, e quando chega numa certa cidade, o irmão de Abraão morre, e aí o pai de Abraão decide habitar ali e não sair dali mais. Talvez a tristeza, eu acredito que aquele homem passou por uma grande decepção de ver seu filho morrer, e ali ele parou, decidiu parar e habitar naquela terra, e por ali ele ficou por muitos anos. Abraão, nessa época, ele já era casado com Sara, que na verdade ela não chamava Sara, ela chamava Sarai, né? Depois Deus muda o nome dela e também não era Abraão, era Abrão. Então, muitas mudanças que Deus faz na vida de Abraão depois que Abraão toma uma grande decisão. E é disso que eu quero falar com você. Talvez a tua vida ainda não andou como você quer que ande, talvez você ainda não viveu aquilo que Deus prometeu na palavra, porque está faltando em você uma decisão. Tomar uma decisão para que a tua vida também venha a ser transformada, venha a ser mudada. Quando Abraão está numa faixa mais ou menos de 75 anos, já estava ali, né? Sossegado, morando naquela terra ao lado do pai dele. O pai dele construía ídolos e Abraão ajudava o pai a construir suas imagens, tudo. Um dia Deus aparece para Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. E o que Abraão faz de diferente? Quando Deus lhe dá uma ordenança, a primeira coisa que Abraão faz é tomar a decisão de obedecer a Deus. E eu já começo assim perguntando para você, quais as ordens que Deus já deu na tua vida e você não tomou decisão nenhuma até hoje? Talvez Deus já falou para você assim, sai desse trabalho, se prepare que eu quero tornar você um empreendedor, eu quero fazer com que você venha ser cabeça e não cauda. E você está sempre com medo, como é que vai ser as finanças, como é que vai ser minha vida. Deixa eu te falar, tem 2 anos que Deus falou para que eu saísse do meu trabalho, que eu iria viver exclusivamente do reino dele, que eu iria viver pregando o evangelho, que eu iria fazer a vontade dele. E eu confesso para vocês que não foi fácil, porque eu era alguém viciado em trabalhar. Eu trabalhava 12 horas por dia, de segunda a sábado, sabe? Quando às vezes alguém me convidava para algum compromisso, para uma oração, eu lembro quantas vezes meu irmão falava assim, pastora Meira, nós vamos orar ali, né? Nós vamos fazer uma oração na casa de fulano. Não marca nada não, que eu tenho que trabalhar. E a minha vida era só trabalho. Até que um dia Deus falou para mim, que Deus usou um profeta e disse que eu saísse do trabalho, que eu iria viver exclusivamente dele. Eu vou te falar uma coisa, não é fácil tomar uma decisão dessa. Ainda mais quando você é tão independente financeiramente, você tem que se colocar no posicionamento de esperar Deus preparar o maná todo dia. Não é fácil para quem já é independente financeiramente. E eu confesso que eu falei, não Deus, mas não tem como. Gente, como é que eu vou fazer para sustentar a casa? Sabe? Eu moro, meu apartamento, eu tenho que pagar o financiamento, eu tenho isso, aquilo, eu tenho comida para pôr na mesa.
E eu entrei em parafuso, porque eu não esperava Deus me pedir isso. Pelo contrário, eu achava que Deus ia fazer com que eu crescesse cada vez mais financeiramente, que eu me tornasse uma executiva, que Deus tivesse outros planos maiores para mim, porque na realidade o meu desejo era eu prosperar de uma forma tão grande e eu me tornar um provedor da obra dele. Porque a minha intenção é sempre falar para Deus assim, ó Deus, se o Senhor me prosperar, o meu dízimo vai ser maior, as minhas ofertas irão ser maiores e eu irei ajudar muito mais a tua obra. Só que eu não sabia que o plano de Deus comigo era outro. Enquanto eu estava focando em um destino, Deus estava focando em outro. Só que eu tenho o direito de decidir. Ele me dá uma ordem, mas a decisão final é minha. Ele pode dizer assim, olha, eu quero que você largue o trabalho, que você vai viver da minha obra. E eu falo, não, não quero. Eu quero continuar com a minha vida como eu escolhi. Mas quando Deus fala isso para mim há 2 anos atrás, eu decido obedecer a Ele. Mesmo com medo, porque quando você é o provedor da sua casa, você tem medo de passar dificuldade. E talvez o que você está impedindo você de tomar uma decisão hoje, baseado naquilo que Deus te falou, é o medo de você passar uma dificuldade, é o medo de você ver sua casa perecer. E eu fiquei com medo, reconheço. Mas eu vou dizer para você que 2 anos se passou, desde que Deus me deu essa ordem e eu obedeci, eu tenho obedecido ao Senhor, e de lá para cá o Senhor não tem deixado faltar nada. Eu tenho o alimento na minha geladeira, nos meus armários, eu tenho roupa, viajo, pago minhas contas. O Senhor tem provido de uma forma como eu nunca imaginei. Lógico que tem dias que dá um pouco de medo ainda, que você fala, meu, eu tenho essa conta para pagar, como é que vai ser? Mas em seguida Deus cria uma situação, cria outra situação, e o tempo todo pessoas dizendo assim, mas você tem que arranjar trabalho, você tem que trabalhar. Mas eu falei, mas eu já trabalho. Eu trabalho para o reino de Deus, sabe? Antes de gravar um vídeo, eu vou ler a palavra, eu vou estudar a palavra, eu me dedico em oração e jejum. Às vezes eu chego a fazer 12 horas por dia de jejum, clamando a Deus pela vida de cada um de vocês que me assistem aqui, clamando, direto pessoas me ligando. Você acha que se hoje eu trabalhasse como eu trabalhava há 2 anos atrás, mais de 12 horas por dia, eu teria tempo de me dedicar exclusivamente ao reino de Deus? Não, eu não teria tempo, porque eu estaria correndo atrás das minhas coisas. Hoje, eu optei em me dedicar às coisas que são importantes para o reino de Deus. Sabe? Evangelizar, pregar a palavra. Quando eu recebo convite de outras igrejas, eu vou ministrar. Às vezes, eu vou fazer uma obra missionária. Estou em casa lendo a palavra, estou estudando, estou preparando os vídeos para ajudar você aí na sua caminhada cristã. Tudo isso hoje eu tenho tempo. Acabei de lançar um livro agora, sabe? Que o livro fala assim, eu fracassei. É a história de uma mulher que ela fracassou enquanto ela ouvia as vozes externas. Até o momento que ela decidiu ouvir a voz que estava dentro dela e ela começa a mudar a vida dela. Eu não vou dar spoiler do livro, porque logo logo eu vou colocar aqui, né, aqui na bio aqui do YouTube, para quem quiser adquirir esse livro. E foi um livro que eu escrevi esse livro chorando. Toda a página que eu escrevia, eu chorava porque eu me via nessa história. Mas tudo isso foi baseado em quê? Foi baseado na decisão que eu tomei lá atrás. Eu tive o prazer de escrever um livro, o Diário de José, que agora estou dando uma reformulada nele. Eu lancei ele já tem uns 1 ano e meio que eu lancei o Diário de José. Eu sempre queria escrever uma história sobre José e eu não tinha tempo, porque eu chegava em casa tarde, no outro dia saía cedo. E quando eu saí do meu trabalho, eu pude me dedicar a escrever esse livro, que é uma história falando, é a história de José, né? É como ele narrando cada episódio, ele na prisão, na casa de Potifar, ele narrando tudo o que ele estava passando. E esse livro que eu escrevi é sobre a visão de José de cada situação que ele está passando. Eu tirei da plataforma que ele estava lá, que eu estava vendendo, e eu tirei ele para fazer uma reformulação nele, vou fazer uma mudança, mudar uma capa, algumas coisas, depois eu vou lançar ele novamente na plataforma. Mas você percebe quantas coisas eu estou fazendo depois que eu obedeci ao Senhor? Me dedicando exclusivamente ao reino. Porque quando uma pessoa lê um livro desse, ela está sendo também transformada pelo poder de Deus. Então você percebe que no começo, quando Deus me fez essa proposta, eu fiquei impactada. Eu confesso para você que até hoje eu ouço pessoas falando, não, você tem que arranjar um trabalho, não, você tem que trabalhar. Eu falo, gente, mas eu trabalho para o reino, eu sou funcionária exclusiva do reino de Deus. E eu até falo, meu patrão é Deus, ele paga bem, e ele não deixa faltar nada para minha casa. E é isso que eu quero falar para você. Abraão
quando ele toma a decisão de sair da casa dele, olha, o pai de Abraão era um homem próspero naquela região. A gente não está falando de um homem que passava dificuldade na terra que ele estava. Abraão era um homem que vivia prosperidade, porque o pai dele era próspero, o pai dele vendia aquelas imagens que na época se cultuavam muito, e o pai dele era um homem rico para aquela região. E quando Deus manda Abraão abrir mão da riqueza do pai dele e sair peregrinando no meio de um deserto de nação em nação, Deus nem mostrou para Abraão para onde que ele iria. Deus não disse assim, olha, Abraão, arruma a mala e você vai para Jericó, você vai para tal... Não, Deus falou assim, e vai para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. É muito fácil Deus virar para mim e falar assim, Meire, arruma a mala agora que eu vou te levar para Londres. Meire, arruma a mala agora que eu vou te levar para Bahia. Não, Meire, arruma a mala agora que eu vou te levar para África. Eu sei, para a África eu tenho que levar roupa de calor, para Londres eu tenho que levar roupa de frio, para o Nordeste eu tenho que levar roupa de calor. É fácil, mas quando Deus fala para mim assim, pega a tua mala, arruma a tua mala que eu vou te mandar para uma terra. Deus, mas que terra? Não é mais difícil? E esse homem não ficou em dois pensamentos. Ele tomou uma decisão baseado no que Deus tinha falado, no que Deus tinha falado para ele, e ele larga tudo, larga o pai dele para trás e segue a vida dele com Sara. E ele começa a peregrinar. Só que tem um porém. Abraão levou uma âncora que não era para levar. Ele levou seu sobrinho Ló. E o que Deus falou para Abraão? Abraão, eu quero que você saia do meio da tua parentela. Não é para você levar ninguém, apenas sua esposa. E ele vai lá no intuito de querer, talvez com o sobrinho ali, ele ia ter sempre aquela memória da família, né, para matar a saudade. E ele leva o Ló e no meio do caminho, isso dá confusão, que se você for ler um pouco lá à frente, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a brigar entre si, porque quando Abraão sai da terra dele, o Senhor prospera ele de uma forma incrível. Talvez a prosperidade que você está querendo na tua vida está na decisão que você não toma. Deus já falou para você, Deus disse para você que Ele tem algo para te entregar na tua vida, mas você fica pensando, mas e se não for Deus? E se eu fizer de tudo errado? Meu irmão, deixa eu te falar, se der errado, a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Ainda que algo venha a dar errado, mesmo assim vai cooperar para o bem da tua vida, para o bem da tua alma. Tudo que Deus faz é pensando no bem-estar da gente lá na frente. E Abraão leva Ló e chega no meio do caminho, tem aquela confusão e eles se separam. E depois que eles se separam, aí o Senhor volta a falar com Abraão. Olha só. Tenta entender a revelação que Deus está falando para a minha vida e para a tua vida neste momento. Deus dá uma ordem para Abraão. Abraão não fica em dúvida. Abraão toma a decisão, realmente sai da terra que Deus mandou, só que tem um porém. Ele leva o sobrinho que não era para levar. E no meio do caminho está toda essa confusão. Só que dentro desse episódio todo, Deus se cala. Deus falou assim, eu vou esperar, Abraão, você tomar a decisão 100%, não é 80%. Quando você tomar a decisão 80% de estar sozinho com Sara, aí eu volto a falar com você. E aí depois que Ló e Abraão se separam, aí Deus volta a falar com Abraão. Abraão, olha, eu vou te dar um filho, vou fazer de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus começa a fazer o grande plano que tem na vida de Abraão. E é isso que eu quero falar com você através dessa mensagem que Deus colocou no meu coração. O que foi que Deus pediu para que você tomasse de decisão na tua vida que você ainda não conseguiu tomar? Porque você está sempre pensando, mas se eu abrir mão disso eu posso perder aquilo. Mas se eu abrir mão disso... Gente, com Deus não tem negociação, ou é ou não é. Ou você obedece ou você não obedece. Porque meia obediência não é obediência. Ou eu obedeço... Eu lembro que logo em seguida, quando eu fiquei sem trabalhar, eu acho que uns 2 meses atrás, eu abri a página de empregos e comecei falei, vou mandar uns currículos, né? Vamos ver o que acontece. E sabe o que Deus falou para mim? Você está duvidando da minha palavra? Você está duvidando por que eu te chamei? Para que eu te chamei? Falei, Senhor, mas eu queria tanto comprar outras coisinhas, que eu preciso tanto trabalhar. E Deus falou assim, tem te faltado comida? Ele me fez essa pergunta. Tem faltado comida na tua mesa? Eu respondi, não, Senhor. Ele falou, tem faltado o que você vestir? Eu falei, não, Senhor. Tem faltado onde você morar? Não, Senhor. Então por que você está preocupada? Por que você está andando preocupada? Eu não tenho te sustentado até aqui? Você acha que por um acaso de agora em diante eu não vou te sustentar?
Quando você manda um currículo, você está dizendo que não confia na minha palavra. E o que eu fiz? Eu fui lá excluir. Eu excluí o currículo. Ou eu confio naquele que me chamou, ou eu obedeço à voz dele, ou de nada adianta. Eu pregar se eu não viver o que eu prego. E eu tenho que acreditar naquilo que eu prego. E eu tenho que realmente falar para você, olha, confia no que Deus te falou, porque eu tenho confiado. A minha vida tem sido baseada na confiança do que Deus tem falado comigo. Quando Ele me acorda na madrugada, quando eu estou orando, o que Ele fala no meu coração. Porque eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu tenho me disposto realmente a ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Porque eu quero viver algo extraordinário na minha vida, mas para que eu possa viver isso, eu preciso realmente ouvir a voz dele e obedecer. A palavra de Deus fala lá em Crônicas que é melhor obedecer do que sacrificar. De nada adianta eu fazer 12, 13, 14, 15, 20 horas de jejum se eu não obedeço uma ordenança que ele me dá. Vai ser só perder tempo. Agora, quando eu tomo uma decisão, aí sim, baseado no que ele me falou, ele vai abrir os caminhos, ele vai preparar para que eu viva realmente o propósito dele nessa terra. Eu quero te perguntar no dia de hoje, o que que Deus te pediu, te deu uma ordenança que até hoje você não obedeceu? Talvez é mudar de cidade. E você está aí, mas eu gosto dessa casa, eu amo minha casa, mas se Deus... Ei, se Deus pedir para você abrir mão dessa casa que você tem hoje, não se preocupe, Ele vai te dar outra melhor. Se Deus falou para você abrir mão desse relacionamento que não é do agrado dele, que te faz sofrer, que te humilha, que não é um relacionamento, eu não estou falando dos casados, olha, entenda, quem é casado aqui é até que a morte os separe. Eu estou falando de relacionamento, namoro, de noivado. Enquanto você não casou ainda, dá tempo de desfazer. Talvez é um relacionamento que não tem nada de Deus na tua vida, está te afastando de Deus em vez de estar te aproximando. Talvez é aquela empresa que Deus já mandou você abrir, você está com medo de não dar certo, de não ter cliente, de passar dificuldade. Deus está falando, eu estou contigo, vai nessa força que eu estou contigo. Talvez você está com um processo na justiça e esse processo não anda, está lá parado, está lá travado. Por que você não faz um voto ao Senhor? Senhor, quando esse processo sair, eu vou tirar tanto, eu vou ofertar uma pessoa, eu vou abençoar a vida de uma pessoa. Faz um voto também ao Senhor, para que o Senhor libere esse processo seu que está aí amarrado na justiça, sabe? Ou então procura um outro advogado, cria estratégia, mas faz o que Deus te mandou. Abraão, hoje ele é chamado o homem da fé, né? O pai da fé, porque ele abriu mão de tudo que ele tinha. Abraão estava com a vida confortável. Abraão não precisava obedecer a Deus. Ele tinha tudo lá, tinha esposa, tinha casa, tinha um pai, tinha família. Ele sai de perto da família, ele deixa para trás o pai dele, ele deixa para trás as raízes que ele tinha, tudo que ele era, para viver o novo de Deus. E Deus só pôde abençoar Abraão quando tirou Abraão do meio da parentela, porque a família de Abraão é uma família idólatra. Era uma família que ia estar sempre buscando outros deuses, e Deus queria que Abraão crescesse no único Deus. Então Deus permitiu que Abraão saísse daquela contaminação que ele vivia, de idolatria, para dar para ele um novo recomeço. E é isso que Deus está querendo de você. Tome uma decisão baseado naquilo que Deus te falou. As pessoas vão te criticar, as pessoas irão falar que você está doida, as pessoas irão dizer assim, ai, mas você tem certeza dessa decisão que você quer tomar? Olha, você vai quebrar a cara. Você fala, se eu tiver que quebrar a cara ao lado do meu Deus, eu vou quebrar. Mas não tem importância. Eu confio nele, eu confio em tudo que ele me falou. Pare de ficar dando ouvido às pessoas. Esse livro que eu escrevi aí, Eu Fracassei, é um título forte. Por quê? Porque essa mulher, que eu narro a história dela, é uma mulher que fracassou enquanto ela estava ouvindo as vozes das pessoas. Enquanto você estiver ouvindo as vozes de outras pessoas, você vai pagar um preço, você vai fracassar. Mas quando você começar a ouvir a voz de Deus na tua vida, e muitas vezes, deixa eu te falar, muitas vezes a voz que você vai ouvir de Deus vai ser contrária às vozes das pessoas, e está tudo certo, porque quem guia teu caminho, quem direciona você é Deus, não é os outros. Você ouviu as pessoas até hoje, onde que está a tua vida? Você conseguiu conquistar alguma coisa? Você conseguiu viver realmente tudo que Deus falou? Não. Então pare de ouvir as pessoas e ouça exclusivamente a Deus. Se Deus te deu uma ordenança no dia de hoje, obedeça ao Senhor. Ele se responsabiliza pela tua vida. Ele se responsabiliza pelo teu futuro, pelas tuas finanças. Hoje eu vivo exclusivamente da vontade do Senhor, da providência de Deus. Estou me dedicando cada vez mais a fazer aquilo que o Senhor quer, ler mais a Bíblia, estudar, ler livros, me qualificar cada vez mais para o reino de Deus.
Coisa que há um tempo atrás eu não tinha tempo para isso. Porque a minha mente era só trabalhar, trabalhar. Hoje não, hoje eu falo, Senhor, o que o Senhor quer? Quer que eu vá ali pregar a tua palavra? Quer que eu vá evangelizar? Ontem de ontem, uma moça estava desesperada, me ligou, eu fiquei 2 horas com ela no telefone, orientando ela, orando por ela. Isso eu não teria tempo se eu trabalhasse numa empresa, eu não teria tempo de atender as pessoas, de me dedicar ao próximo, de orar, de orientar. Então Deus tinha um chamado para a minha vida, mas eu poderia ter recusado. E se eu tivesse recusado, ele não ia me odiar, ele não ia deixar de me amar. Ele ia continuar me amando, eu continuaria sendo a filha dele, amada, só que eu não iria viver o extraordinário que ele tinha para minha vida. Você percebe que mesmo você sem obedecer, Deus continua sendo contigo. Ele foi com Abraão, enquanto Ló estava com Abraão, mas ele não falava mais com Abraão. Ele só voltou a falar com Abraão quando Ló vai embora. Deus é contigo na decisão que você tomou de não obedecer a Ele. Ele não vai deixar faltar nada para você. Mas viver o ups da tua vida, viver aquilo, a coisa gloriosa, você só vai viver quando você obedecer Ele 100%. Eu te convido no dia de hoje. Esqueça as vozes externas e comece a ouvir a voz do Deus que te chamou para uma grande obra. Ele tem algo maravilhoso para te entregar, Ele tem algo maravilhoso para colocar nas tuas mãos. E não é coisa pequena, é coisa grande. Porque quando Deus permite que a gente abra mão de alguma coisa, nunca Ele vai dar algo menor do que Ele pediu para a gente abrir mão. Ele vai dar algo maior, algo que vai fazer a diferença na nossa vida. E eu vou te falar uma coisa. Eu amo a minha casa. Todo dia eu agradeço ao Senhor por Ele ter permitido eu ter comprado meu apartamento, por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele tem preparado na minha vida. Mas se Deus hoje falar para mim, arruma tua mala, que você vai para um outro estado, para um outro país, a começar do zero, eu deixo tudo para trás, sabe? Nada me prende mais. É o reino de Deus o meu foco. Se Deus falar comigo, eu só pego o meu filho pequenininho, se o grande nem quiser ir, quiser de maior, quiser falar, mãe, eu não quero, vou ficar aqui, amém, filho, fica aí. Eu pego o menor, que é menor de idade, e me mando com ele, levo ele comigo. Hoje eu vivo exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me chamou. Eu te convido você também a obedecer à voz dele. E aí você vai viver, de verdade, uma nova história na tua vida. Tá? Para encerrar, nós vamos fazer uma oração agora, para que o Senhor venha te guiar, te direcionar realmente à vontade dele, para que você possa viver extraordinário na tua vida. Os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão linda e abençoada que o Senhor falou com cada um de nós neste momento. Ah, Deus, como é bom ouvir a tua voz. Como é bom também ser dirigido pelo teu Espírito Santo. E eu oro por cada vida que está neste momento, Senhor, me assistindo através desse vídeo. Pessoas que estão com a vida paralisadas, pessoas que ainda, meu Pai, não conseguiram viver o sobrenatural do Senhor na vida delas, porque algo tem travado, algo tem impedido elas de avançar, mas que neste dia, meu Pai, que a partir de agora elas possam viver realmente algo diferente, que elas venham tomar uma decisão. Eu oro por aquelas que ainda não conseguiram tomar uma decisão de obedecer ao Senhor, de ouvir a tua voz, de viver realmente a tua vontade. Meu Pai, começa a visitar o coração delas, para que elas possam, meu Pai, te obedecer e viver realmente as promessas do Senhor, como Abraão viveu a tua promessa na vida dele. Pai, visita cada lar que está agora me ouvindo, cada pessoa que está com o celular ligado, através da televisão, através do computador. Não sei, meu Pai, qual aparelho que essa pessoa está usando, mas aonde a minha voz estiver chegando, aonde este vídeo estiver chegando, que a tua paz venha entrar na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, que o Senhor venha repreender todo espírito do mal, espírito da dúvida, espírito do medo, e que ela possa hoje, guiado pelo Espírito Santo, tomar uma decisão na vida dela e viver, meu Deus, as tuas promessas. Pai, eu abençoo o teu povo. Eu peço que o Senhor venha derramar a tua prosperidade, a tua paz sobre a vida delas e que elas possam ter paz, meu Deus. Que no final dessa oração elas venham ter paz, a alegria da tua presença. Que o Senhor venha encontrar elas aonde elas estiverem, meu Pai. E assim eu te agradeço por cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever, né, me ajudar a fazer esse canal crescer, já que eu me dedico, eu estudo antes de gravar cada vídeo, eu estudo,
leio, oro, peço direcionamento a Deus. Eu tinha um outro título para fazer, eu já te falei isso, é muito engraçado, porque Deus muda sempre. De manhã, eu tinha feito um roteiro, né, de um vídeo que eu iria gravar para vocês, com um tema totalmente diferente. E aí, quando foi agora à tarde, eu falei, não, vou gravar, vou ligar a câmera e vou deixar Deus falar, e vou deixar o Espírito Santo falar. E eu falei, Deus, eu vou mudar esse roteiro, eu vou deixar o Senhor falar o que o Senhor quer. E Deus foi lá e me levou a essa história de Abraão, e eu estou aqui sem roteiro, não tem roteiro nenhum, é o próprio Espírito Santo me guiando cada palavra que eu estou falando para a tua vida. E é isso, aqui é o lugar que eu trabalho para o Senhor. Então eu peço que você curta, que você compartilhe com outras pessoas, para que possa ter mais engajamento, que você se inscreva no canal, me segue, assista os vídeos, porque toda vez que eu colocar um vídeo aqui, pode ter certeza que foi guiado por Deus. Nunca é guiado por mim. Porque quando Deus fala, tá aqui, vai gravar sobre isso, eu vou lá e obedeço ao Senhor. Porque eu sei que cada vídeo vai alcançar uma vida. Não tem um vídeo que eu não posto aqui no canal, que eu não recebo uma mensagem no meu particular dizendo assim, poxa, esse vídeo falou tanto com a minha alma, eu estava triste, estava angustiado. Você percebe que não é de mim mesmo? Porque que poder tenho eu? Nenhum. Eu não tenho o poder de saber o que você está passando do outro lado aí da tela. Mas o Espírito Santo que coordena a minha vida, que dirige as palavras que saem da minha boca, que me direciona o que eu vou falar, o que eu vou gravar, é Ele que sabe o que você do outro lado precisa ouvir. Então me ajuda a fazer com que esse canal venha crescer, né? E que o Senhor possa impactar milhões de vidas através da minha vida. E sejam todos abençoados em nome de Jesus.